Como é que vocês foram fazendo o combinado de vocês? Como é que vocês chegaram nesse acordo? Vocês falam sobre isso publicamente, não? A gente não costuma falar tanto. Acho que Ah, é? essa vai ser uma das primeiras vezes. Vai ser, Foi aquilo que eu comentei. A iniciativa foi sempre minha. Eu que sempre puxava o assunto, mas e aí, Rafa? Eu comecei a mostrar uns filmes. O pior é que eu não lembro o nome do filme. É um filme ótimo pra quem quiser introduzir, inclusive, mas a gente não lembra o nome. Porque falava justamente sobre poliamor e tal. É. Vamos falar sobre Rita Lee. Mas a gente indica a Regina Navarro Lins também, inclusive, É, que é ótima exato. pra esse tipo de coisa. Pra isso. A gente se baseia muito nela, uma psicóloga que fala muito sobre isso também. E eu lembro que eu comecei a mostrar filmes, a falar livros de matérias, não sei o quê, meio que pra introduzir o assunto, né? Tipo assim, Rafa, e se fosse diferente? Ele não foi de prima, assim, ele não foi muito receptivo. Tanto que ele falou assim, não, eu quero morar junto, quero ter filho, eu quero isso, quero aquilo, quero que seja bem aquela coisa, né, que todo mundo conhece. Mas eu sou insistente. Aí eu fui... Fez um PowerPoint. Apresentei como que eu queria. Não, imagina. Até porque os dois têm que estar muito na vibe. Claro. Tem que estar na vibe, os Você não dois. ia forçar ele a fazer alguma coisa não, que... senão não ia funcionar, não ia rolar. Tem que os dois estar na vibe. E aí a gente foi conversando mesmo, foi entendendo, foi... Mas nada do que ele me falava não fazia sentido. Porque se não fizesse, eu tinha mandado passear e não vamos continuar conversando, né? Só que acho que a questão moral tem que ser colocada na mesa. Pra mim era muito difícil moralmente me desprender. E falar, ok, é isso. Foi difícil essa parte. Mas isso, eu tô falando, não foi de um dia pro outro. Claro. Foram anos. Anos. Eu acho que o primeiro cara que a gente ficou junto, acho que a gente tava já uns 10, 12 anos, né, de relacionamento. E vocês começaram... A gente começou. Era menos, uns Menos. 8. Uns mas 8, enfim, né? por Mas aí mesmo também assim, foi um tipo processo. Assim, Foram uns 3, 4 anos de papo. de muita conversa, mas muita conversa. E todo dia. E era conversas assim... Sabe, Como vai conversas ser? de Como horas. vai? Era pegar uma estrada pra ir pra Horas. praia, eram 3 horas de Era papo, só né? conversando sobre isso, entendendo. Por isso as viagens tão importantes. Por isso! A gente, Ele não queria, por isso. a gente não queria chegar, a gente só queria ir. A gente queria a Era o ida caminho. e a Vou volta. pro Japão, 20 e poucas horas. Aproveitar pra conversar. Olha, são 8 horas de viagem. Quanto tempo a gente vai passar lá? Um dia. Foi e voltou. E como é que Mas- isso batia... não, pode falar. Não, pergunta. Eu ia falar, como é que isso batia... Como é que bateu essa primeira vez pra você, que tava um pouco mais receoso? Foi diferente do que você imaginava? Quando ele falou, Não, quando vocês se abriram pra ficar com uma outra pessoa. foi incrível. Foi uma muito delícia. legal. Foi uma delícia. Também, talvez, porque a gente Mas tava já preparando o terreno já há tanto tempo, sabe? E a gente combinou muito, tipo, se não for legal, tem que falar, tamo aqui, paramos no meio, manda o Uber, o cara vai embora, sei lá, a gente tinha muito obrigado. A gente tava se acolhendo, tchau. muito obrigado, um beijo. chocolate pra você. Exato, Isso. tinha Né? que ter, né? Não tá confortável, parando. Para. E foi muito legal. Muito Assim, a chave para a nossa história foi a comunicação. A gente realmente falava tudo o que a gente estava sentindo. O que a gente está sentindo, o que a gente não está gostando, o que está confortável, o que não está confortável, sem medo. Sem medo, sem tabu. Tanto que, assim, a gente teve algumas experiências, principalmente nesse começo, em que rolou um atrito, assim, entre a gente. Assim, puta, mas você não tinha falado que você não tinha gostado, mas nananã. Vamos sentar pra conversar. Sentar pra conversar, porque a gente tem que entender o que não foi legal, o que foi legal, pra gente se alinhar. Sim. Pra gente conversar, pra gente entender. Muitas das mensagens de haters que a gente recebeu associam muito relacionamento aberto apenas a sexo. É também com relação a sexo. E a gente não mente ao falar sobre isso. Nem para os outros, nem pra gente mesmo. A gente está falando sobre sexo também. Então tem que ser muito também transparente nesse sentido. De que nós estamos falando de sexo, nós estamos falando de desejo sexual por outras pessoas, além do outro. Né? Então a gente tem que estar com isso muito claro na nossa cabeça, sem ficar pudico. Não é safadeza. É safadeza também. A gente gosta. Só que a gente tem que conversar sobre isso, porque a gente não quer desrespeitar e nem machucar o outro. E também não é 24 horas por dia, né? A gente tem mais o que fazer da minha vida. Exato. Nossa, Porque vocês é outra trabalham coisa que pra as pessoas caramba. acham que
É o que a gente faz. Até Bate o porque cartão. ninguém dura 24 horas. Pelo amor de Deus, a senhora me fale quem é o seu marido. A senhora tá achando que é 24 horas no dia. Pois é. E não é que vocês saem todo final de semana à caça, não é? Não é isso. Nenhum, de jeito nenhum. Foi muito engraçado. A minha personal, ela tá aprendendo um pouco. Ela me pergunta, porque ela ficou curiosa, né? E aí, às vezes, tá na academia, eu tô lá, aí ela fala assim: Nossa, o carinha passou, te secou, você viu? Eu falei: não vi. Ela, mas também, né? Você tem relacionamento aberto. Eu falei assim: Mas, Rê, eu não tava nem pensando nisso. Não é assim também, né? A gente fica com essa cabeça achando que você tá o tempo inteiro fazendo isso. E aí ela, tipo, caiu a ficha estando comigo, que é o lugar super propício pra fazer essas coisas, é academia. E eu só fui lá pra fazer academia. E na cabeça dela, que é o que as pessoas acham, eu fui lá na academia a outras coisas. Tá ligado. E foi muito engraçado a ficha dela caindo ali comigo e a gente rindo depois. Porque daí ela falou, faz sentido. E aí a gente começou a conversar mais. Então é muito fantasioso também para as pessoas esse mundo, né? Da questão de ter uma relação aberta. Mas a relação aberta é muito engraçado, que esse é um dos tópicos da nossa relação que realmente causam... Rende assunto. Rende assunto. Mas não só isso. Porque, por exemplo, a gente realmente não mora junto. Há 17 anos, cada um mora na sua casa e assim a gente pretende continuar. Eu amo morar sozinho, adoro... Não moro sozinho, eu moro com meu cachorro. Azeitona, desculpa. Eu moro com meu cachorro, o Rafa mora sozinho e eu amo morar sozinho. E ele também ama morar sozinho e é assim que a gente quer continuar. Cada um morando na sua casa. A gente não pretende ter filhos, só os caninos. A gente não tem conta conjunta. A gente não usa aliança ou nenhum tipo de sei lá, de acessório, né? De símbolo que geralmente também usa-se. A gente nunca fez uma celebração, né? Como uma festa de casamento, por exemplo. A gente tem uma união estável hoje, né? E que já nos classifica também como casados. Então, tudo isso... Quando a gente coloca, pra gente, é uma coisa tão assim já... Mas que cria sempre um movimento de muita pergunta, muita curiosidade. Mas como assim? Como assim vocês não moram juntos? Acho que é a pergunta que a gente mais ouve. Como assim vocês não moram juntos? Vocês estão há 17 anos e vocês não moram juntos. Não, e a gente não quer. E a gente não quer ter filho. Como assim vocês não querem ter filhos? Não queremos ter filhos. E é engraçado que, lógico que tem outros exemplos, mas normalmente a gente tá junto quando as pessoas falam os casais que vocês conhecem que são mais bem resolvidos. Tem um exemplo normativo, mas a gente sempre tá no meio. Né? As pessoas, e as pessoas sempre respondem. A gente fala que é bem resolvido porque a gente vê vocês felizes. Vocês sempre estão bem, né? Falando a vida seguindo, não estão com questões, né? Então, é curioso isso também, né? Quando a gente pergunta, as pessoas, a gente sempre tá ali na referência. Como um exemplo de um casal que tem uma configuração ali específica e dá certo. E é possível. Exato. Isso não quer dizer que uma relação monogâmica, que tem filho, que mora junto, não funcione. Claro que pode funcionar. Funciona para cada casal. Sim. Cada casal, trisal ou configuração que for, tem a sua maneira de se relacionar, a gente tem a nossa, e funciona muito bem. E foi muito engraçado que eu fiquei preocupado quando a gente começou a falar sobre isso nas redes sociais e começou a vir hater. Eu fiquei preocupado se o Rafa também ia ficar muito sentido com isso. Mas eu percebi que não, porque a gente... Cara dele. Nossa, ele não tava nem aí. Eu cago. Ele caga mesmo. Eu fico fico muito na mais... internet, sabe? Mas aí eu tenho que manter compostura, essas coisas, mas eu queria muito fazer. Essa coisa chata Porque, de ter cara, que... porque assim, uma coisa é você vir bater um papo, dialogar, né? Eu, normalmente, quando eu recebo um hate, eu sempre falo, olha, posso te mandar alguns conteúdos, algumas páginas pra você seguir, pra tentar... Aí a pessoa, se ela me devolve com carinho, beleza. Se ela me devolve... Aí ela ouve um belo de um dercinho e um bloco. Porque, cara... Não, aguentou muito e ainda foi simpático. Eu mando mesmo. Quando alguém manda só ofensa, eu adoro. Quando a pessoa manda, tipo assim, vagabundo, eu falo, prazer, Cris Paiva, que cada um se apresenta como quer. Não, cada um se apresenta como quer. Se ela quer dizer... prazer, Cris Paiva, tá ótimo pra mim. Você se chama aí desse jeitinho, tá ótimo. Mas não me abala. E quando eu vi que o Rafa tava cagando... Aí eu também caguei, entendeu? Porque realmente não importa. Quem que importa, né? O que importa que aquela pessoa que não nos conhece tá falando que o nosso relacionamento é isso ou aquilo, ou não é de verdade, ou que vocês são só amigos, ou não sei o que é o que a gente ouve muito. O que importa? Nada.
Nada. Pois é. Sim. Mas eu também acho, desculpa, só voltando naquilo que a gente tinha falado, que assim, eu falo hoje que eu não me importo porque eu passei por aquele processo. Claro. Porque eu me importei muito já.